o máximo possível, mas vamos à introdução hoje, diretamente na mensagem da ministração. Amém, obrigado. Vamos diretamente na ministração, aonde foi ali no capítulo 6 de Neemias, versículo 3, porém, voltando um pouquinho lá nos primeiros versículos, para entendermos um pouco, antes de chegarmos nessa passagem, do porquê e o que levou Neemias a chegar até em Jerusalém, para poder construir ou restaurar, reformar aquele muro de Jerusalém. A palavra faz dizer nos primeiros capítulos de Neemias, que é quando Neemias chega em Sussã. Ele tinha saído para uma tal região e chega em Sussã. E quando ele chega em Sussã, ele encontra um dos seus irmãos em Cristo. E ali ele pergunta pelos seus irmãos de Jerusalém: e aí, como estão os judeus? Como estão nossos irmãos? Como está Jerusalém? Como está lá? E ali aqueles irmãos em Sussã respondem: poxa, Neemias, lá em Jerusalém está destruído, o muro está queimado a fogo, está pendida. O que é pendida? O que significa pendida? Significa rachado, ou seja, os muros de Jerusalém estavam cheios de rachadura. E ali Neemias se constrange com aquela situação. Neemias se entristece ao saber da situação em que se encontrava em Jerusalém, e ele, sem saber o que fazer, cumprindo ali o seu propósito, a sua posição, a palavra pode dizer que ele chega até o seu rei. Como de costume, pela leitura, nos faz entender que ele servia a este rei, por nome Astaxerxes. E a palavra pode dizer que ele, pegando vinho, servindo ao rei e dando ao rei Astaxerxes, Astaxerxes diz: Neemias, o que está acontecendo? Por que você está triste? Alguma coisa aconteceu. E Neemias, ali temendo, ele começa a explicar o que estava acontecendo. Ele disse: ó rei, eu descobri, eu soube como está os meus irmãos em Jerusalém. Estou triste porque lá está assim, assim, assado. Lá os muros estão queimados a fogo, e o muro está pendido, cheio de buraco, cheio de rachadura. Eu estou triste pela situação que encontra o muro de Jerusalém, e os meus irmãos estão numa miséria total. Aleluia! E uma parte que nos chama a atenção é que o rei Astaxerxes pergunta: o que você quer me pedir, Neemias? Olha o que Neemias faz, olha a atitude do homem de Deus como um exemplo para nós no dia de hoje. Muito interessante. A palavra de Deus é poderosa. Glória a Deus. Neemias poderia muito bem aproveitar esta pergunta de rei Astaxerxes: o que quer que eu faça? O que você quer me pedir? Ele poderia muito bem dizer: ó rei Astaxerxes, manda os seus melhores reis, melhores soldados, os capitões e tal, e manda lá construir, manda destruir. Quem destruiu o muro de Jerusalém, manda matar todo mundo, e os meus irmãos manda cuidar. Mas não. Olha a atitude de Neemias. Ele diz: calma aí, rei Astaxerxes, eu já vou te dar a resposta. Deixa eu ali consultar o meu Deus primeiro. Aí, rei, perdão. Aí Neemias vai orar ao Senhor. Ele ora a Deus, consulta a Deus, para depois voltar na presença de rei Astaxerxes e dizer e pedir o que ele achava que precisava. Aqui já começamos um mistério acerca do que o Espírito Santo nos faz entender. Vivemos no meio de uma nova geração em que é bom quantos não seguem esse tal exemplo do profeta Neemias e de muitos outros profetas, que ao invés de pegar e consultar o Senhor, de buscar o Senhor, de orar a Deus, já toma decisão precipitada. Eu pensei isso daqui, vou fazer, vou executar e pronto, acabou. Não sei o que vai fazer. Cada situação difícil que eu estou passando, vou sair da igreja. Não vou mais voltar, não vou mais pregar. E Deus nos ensina nesta noite: ei, não toma decisão precipitada, mas antes vai consultar Deus. Quer vencer a batalha, irmão? Mantenha o joelho no chão. Quer vencer o adversário da tua alma? Tenha uma vida de constante oração. Quer vencer o pecado? Tenha uma vida de oração. Aleluia.
isso que muitos têm enfraquecido, irmão. É por isso que muitos têm desanimado. Por quê? Porque não têm usado a arma chamada oração. É porque não têm tido esta prática. É porque não têm aumentado a intimidade com Deus por intermédio da palavra, do jejum e da oração. Aleluia. Mas Neemias não. Neemias sempre estava consultando o Senhor. Antes ele tomar uma decisão, ele orava a Deus. Antes ele tomar uma decisão, ele jejuava. Antes ele tomar uma decisão, ele ia meditar nas sagradas escrituras. Aleluia. Glória a Deus. Aí depois que Neemias ora ao Senhor, aí sim ele volta à presença do rei Artaxerxes, a dizer: ó rei, consultei ao meu Deus e sinto em pedir ao Senhor para que me dê cartas de permissão durante a viagem e para chegar até Jerusalém. Glória a Deus. Me conceda uma carta branca e uma carta para que eu venha usar e conseguir viajar tranquilo, para que ninguém, em outras palavras, venha me embarrear. Aleluia. E aí o rei Artaxerxes pergunta: quanto tempo que você vai ficar lá, Neemias? E quando que você vai voltar? A preocupação do rei acerca da ausência de Neemias. E ali Neemias dá um prazo para o rei Artaxerxes: vou ficar tal dia lá, nesse tal período. Ele vai falar que ele terminou o muro em 45 dias. Vou ficar tal período e vou voltar em tal período, em tal dia. Glória a Deus. Olha só, irmão, o rei Artaxerxes manda um dos seus melhores capitões e dos seus melhores soldados. Irmãos, o propósito de restaurar os muros de Jerusalém estava na responsabilidade de Neemias. Deus poderia ter escolhido qualquer um, mas escolheu exatamente Neemias. Por quê? Porque sabia que Neemias estava preparado. Porque sabia que Neemias tinha essa capacidade de restaurar os muros de Jerusalém. E outra, não se preocupe se Deus te prometeu algo ou te deu uma ordem. Se Ele deu uma ordem, Ele vai prover. Se Ele mandou você ir, se Ele te deu a ordem do ide, vai, porque o restante é com Ele. Glória a Deus. Mas Senhor, o Senhor me tocou no coração de viajar a tal estado, tal país, mas eu não tenho condição. Ele diz: ei, meu filho, se foi eu que mandei, eu vou dar condição. Aleluia. Se eu estou na direção, pode ir sem se preocupar, porque antes de eu mandar, antes de eu te dar uma ordem, eu já garanti a tua chegada, eu já garanti tudo, já está tudo preparado. Se foi eu que mandei, se foi eu que ordenei, não se preocupe, pode ir tranquilo, porque do restante cuido eu. Aleluia. E não seja um como o profeta Jeremias, não. Porque quando Deus manda, está mandado, acabou. Jeremias capítulo 1, versículo adiante. Vai até Jerusalém e Judá e prega contra aquela região. Jeremias capítulo 1, versículo adiante. Mas Senhor, eu sou apenas uma criança. Eis que eu não sei falar. Sou apenas uma criança. E o Senhor disse: não diga, Jeremias, que você é uma criança, porque aonde eu mandar você ir, você vai, e o que eu mandar você falar, isto tu falará. E acabou, irmão, acabou. Se Deus mandou, está mandado. Se Deus ordenou, está ordenado. Se Deus mandou, está mandado e acabou. Não retuda contra Deus, não fique dando diálogo com Ele, mas apenas, se Ele mandou, apenas obedeça. Ele já garantiu a vitória. Na trajetória de Neemias, juntamente com os melhores soldados, os melhores exércitos, os melhores capitões, vem Neemias chegando em Jerusalém e avista a situação que está o muro de Jerusalém, de Judá.
E ali ele já estava triste, creio que ficou mais triste ainda porque ouvir sobre algo é uma coisa, agora você ver com seus próprios olhos é outra coisa. Aleluia. Igual Moisés, né, quando estava em Êxodo capítulo 31 ou 33, rapidamente, abrindo e fechando parênteses, comparando, quando ele estava lá no monte, o povo de Israel na direção de Josué e outro que não recordo o nome, perdão, estavam ali na direção do povo de Israel. E quando estava tendo a revelação dos 10 mandamentos, Êxodo 31, 32, 33, aí o Senhor disse: deixa depressa, porque o meu povo tem se corrompido. Quando eles estavam, dizendo: Moisés está demorando descer do monte, vamos criar outros deuses, e vamos adorar. E pegou o pendente de ouro, o colar de ouro, e ali jogou no fogo, que saiu com o bezerro de ouro. E ali disse a Moisés: desce depressa, senão eu vou destruir o povo. Aí Moisés: não, Deus, calma, Deus, eu vou descer lá, não destrói o povo agora não. Mas quando Moisés ouviu falar que o povo tinha se corrompido e Deus iria destruir, Moisés desceu, viu com seus próprios olhos, e ele quebrou as 2 tábuas dos 10 mandamentos. Ou seja, ouvir é uma coisa, ver com os próprios olhos é outra. Veja no parente, prosseguindo. Neemias começa a construção, a restauração do templo de Jerusalém. Aqui na construção do templo de Jerusalém, do muro de Jerusalém, podemos comparar tanto no físico como a palavra do Senhor. O muro, o trabalho é físico, quanto na área espiritual. Os irmãos vão entender o mistério. Aleluia. A situação que estava o muro de Jerusalém era trágica. Queimadas, repetindo, queimadas a fogo e cheio de fendas. Ou seja, cheio de rachadura, com a facilidade de o inimigo atacar mais ainda, cheio de fendas, com facilidade de o inimigo entrar, cheio de buraco. Podemos trazer para a área espiritual, comparando a nós seres humanos. Por quê? Porque nós somos o templo do Espírito Santo do Senhor. Vivemos no meio de uma nova geração, em que agora, quando se encontram na mesma situação do muro de Jerusalém, queimadas a fogo, cheio de fendas, em outras palavras, cheio de brechas. É por isso que Satanás tem trabalhado em muitas casas, é por isso que Satanás tem trabalhado em muitas famílias. Por quê? Porque a própria pessoa tem dado brecha e legalidade para Satanás trabalhar. E enquanto você e ela estiver dando prioridade, permissão e legalidade, Satanás vai trabalhar mesmo, irmão. E é necessário fechar a brecha, é necessário fechar a venda, é necessário fechar tudo aquilo que agora permite Satanás entrar e fazer bagunça. Mas isso depende de você. Não depende somente dele, mas é de cada um de nós. Se der brecha, irmão, pode ser a brecha mínima que for, já é o suficiente para Satanás entrar e fazer arruaça. Fecha a brecha, fecha a brecha. Neemias começa a construir, reformar, restaurar o muro de Jerusalém. E quem chega para perturbar? Sanbalate, Tobias e após Gesem. Eles ficam incomodados. Por quê? Porque eles estavam, vamos botar em outras palavras, felizes com a destruição do muro de Jerusalém. E não ficaram satisfeitos ao saber que vinha um homem chamado Neemias, juntamente com aquele exército, Aleluia. para restaurar o muro de Jerusalém. E começam a insultar a Neemias. Não vai reformar, restaurar nada aqui não. Aí veio necessário de Neemias, após eles ameaçarem Neemias e outros de morte, vamos matar. Se restaurar esse muro, vamos matar. Acha que Neemias temeu, irmão? Aí que Neemias continuou na construção daquele muro mesmo para restauração.
E foi necessário Neemias falar, ó, um pouco do exército fica aqui na fisca, trabalhando no muro, e outro pouco fica na contenção, armados. Aí depois mandou misturar os dois, ó, todo mundo vai construir, com uma mão vamos fazer a obra desse muro, com a outra mão vamos ficar armados com a arma, se o inimigo vir, vamos atacar. Oh, glória, aleluia. E Sanbalat, Tobias e Gesem insistindo, Glória a Deus. não vamos construir esse muro. É assim que Satanás é, irmão. Seja o nome do Senhor Jesus. Primeira ou segunda epístola de Pedro, vamos relatar que agora o diabo anda ao nosso derredor. Nosso redor está os anjos acampados, protegendo aqueles que temem ao Senhor. Por isso que fala ao derredor, um pouco mais afastado. Mas se der brecha, repetindo, ele entra e faz bagunça. A presença do Senhor, o anjo, o exército de anjo está ao nosso redor. Mas ao nosso derredor está o diabo, rodeando, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Ele é insistente. A todo momento, toda hora ele está tentando arrumar uma brecha para ele entrar. Não você acha que o inimigo desiste, irmão? Ele veio uma vez, ele vê que não conseguiu, ele vai em outro lugar, em outra pessoa, assim em diante. Mas depois ele volta na mesma pessoa que ele tentou antes. Ele não desiste não, irmãos. É por isso que é necessário estarmos 24 horas por 48 vigilantes, porque Satanás não desiste. Ele está furioso contra a nossa vida. Aleluia. Aí o que acontece? Olha a armadilha do inimigo. Sanbalat, Tobias e Gesem. Lá embaixo, Neemias e o exército lá em cima na construção, na restauração do muro. Sanbalat, Tobias e Gesem manda mensageiros e chamar Neemias. A dizer, manda Neemias descer, porque queremos congregar com ele, queremos nos ajudar a ele também. Mas a Bíblia fala que a intenção deles era de matar Neemias, ou seja, era a armadilha para tentar pegar Neemias. Aleluia. Manda lá chamar Neemias, fala que nós estamos chamando ele, Sanbalat, Tobias e Gesem. Fala que nós estamos chamando a ele. Aí vai o mensageiro, Neemias, Sanbalat, Tobias e Gesem, pediu para o Senhor ir lá embaixo, vai descer lá embaixo. Aí veio essa resposta no versículo 3. Aleluia. Diga que eu estou em uma grande obra, de modo que não poderei descer. Oh, glória. Aleluia. Se fosse outro, Glória a Deus. iria fazer o quê? Calma aí, vou deixar quieto aqui, vamos lá. Perderia o foco, irmão. Perderia a ligação para dar atenção a Sanbalat, Tobias e Gesem, ou seja, para tirar o foco, para distrair. Glória a Deus. Mas sabe por que Neemias não desceu? Na intenção de perder o foco? É porque ele estava firmado na rocha, como diz Mateus capítulo 7, versículo 21, 22, 23, 24. Glória a Deus. Havia dois tipos de casa. Mateus 7, as duas casas, comparado aos homens, ouviram as mesmas palavras. Olha só, irmão. Aleluia. Aquela que ouviu a palavra e não deu ouvidos, esta casa é comparada ao homem insensato, que a qual construiu e edificou a sua casa sobre areia, e veio os rios, veio os ventos, veio a tempestade, e aquela casa caiu. Por quê? Porque, como já foi dito, estava edificada sobre areia. Mas, porém, havia outra casa, que é a mesma palavra que aquela casa que estava na areia, foi direcionada às mesmas palavras para aquela casa que estava edificada sobre a rocha. E aquela casa edificada sobre a rocha representa aquele homem vigilante, que a qual edificou a sua casa sobre a rocha, e veio rios, veio os ventos, veio a tempestade, mas aquela casa permaneceu de pé. Por quê? Porque estava edificada sobre a rocha. Glória a Deus. Aleluia. Aí veio, porém, uma observação. Repito, as mesmas, pode ler, irmão, Mateus 7,
21 em diante até o 24, foi dito, expressado na palavra para a casa que estava edificada sobre a areia, e as mesmas palavras para a casa edificada na areia, e as mesmas palavras foram as mesmas palavras que foram ditas para quem estava edificada sobre a rocha. Então o problema não está na palavra, está na pessoa. Aleluia. A palavra transforma, a palavra liberta, a palavra cura, mas não depende somente da palavra, depende de quem está recebendo a ela. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. É por isso que muitos estão firmando na igreja por momentos, enfraquecendo rápido. Por quê? Porque está edificada sobre a areia. É por isso que a pessoa está desanimando rápido. Por quê? Porque está edificando a sua casa sobre a areia. É por isso que a pessoa não está aguentando mais fofoca, mal olhado, olhar de rabo de olho. Por quê? Porque está edificado sobre a areia. Mas a casa que está edificada sobre a rocha, pode vir vento, mas a casa permanece de pé. Pode vir tempestade e candor. Pode vir tempestade, mas a casa permanece de pé. Pode vir a cura do inimigo, mas a casa permanece de pé. Pode vir a fofoca, mas a casa permanece de pé. Pode vir a provação, a fofoca, a calúnia, mas a casa permanece de pé, porque está edificada sobre a rocha. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Esse descer Glória a Deus. de Sanbalate e Tobias e Gesem simboliza, sabe o quê? Meu Deus. Não a questão de descer como Naamã e outros para se humilhar na presença do Senhor, não, negativo. Ao lermos as Escrituras, podemos perceber que esse descer de Sanbalate, Tobias e Gesem convidaram a Neemias, foram para tentar tirar Neemias do foco Aleluia. da restauração do muro Deus. e trazer para uma distração. Podemos fazer uma analogia, que a qual a tradução é comparações de coisas diferentes, mas com o mesmo sentido. Esse descer, com a distração que Satanás tem de implantar em muitos, como o vento de Marcos 5, se não falha a memória, que veio o vento ao contrário sobre Simão Pedro, que quando, sem muitos detalhes nessa parte, irmão conhece a palavra, Aleluia. quando Pedro vê Jesus Cristo, perdão, quando Pedro vê Jesus Cristo, ele e os discípulos se assustam e começa a dizer: e ali vem um fantasma. Os irmãos conhecem a passagem. Meu Deus. E ele Jesus diz: não, não é um fantasma, sou eu, Jesus. Olha minhas mãos, olhem os meus pés, estão furados. Sou eu, Jesus. E Simão Barjoma, Simão Pedro, mais para frente, vamos dizer assim: se és tu mesmo, permita que eu venha de encontro com o Senhor. Jesus estava andando sobre as águas e os discípulos no barco. Permita que eu vá de encontro ao Senhor, da mesma forma que o Senhor está, que eu venho de encontro com o Senhor também, andamos sobre as águas. Jesus diz: vem, vem. Na analogia, nessa passagem, não estou saindo do texto não, irmãos. Neemias capítulo 6, versículo 3, aí vem Pedro: então eu vou. Como se estivesse dizendo, né? Aí vai Pedro caminhando. Enquanto Pedro está focando em Jesus, está andando sobre as águas. Aleluia. Enquanto Pedro está fixando os seus olhos em Jesus, está andando sobre as águas. Mas quando vem o vento ao contrário, ele perde o foco, que é com Neemias foi um grande exemplo que não perdeu o foco. Mas Pedro perde o foco de Jesus e começa a olhar para Sanbalate, Tobias e Gesem. Vamos fazer a analogia. Glória a Deus. Perde o foco em Jesus e começa a fixar os seus olhos no vento ao contrário. Aleluia. Aí quando ele perde o foco de Jesus e foca no vento ao contrário, começa a afundar. Meu Deus. Socorre-me, Jesus, socorre. Jesus foi e levantou.
a ele. Antes de ele levantar, Pedro deu uma exortação: homem de pouca fé, por que duvidar-te? E levantou e foram ambos para o barco. Agora vamos na comparação, que é qual Pedro poderia bem, apesar que ele foi bem, para frente, atrevido, de usar sua fé e andar sobre as águas. Amém, boa atitude dele. Mas ele poderia pegar o exemplo de Neemias. Aleluia. Estão me chamando para descer, eu não vou descer, porque estou em uma grande obra, de maneira que não poderei descer. Aleluia. Ele rejeitou a distração na obra do Senhor. Pedro poderia fazer a mesma coisa, vamos supor, não queremos ser herege. Se Pedro pegasse o exemplo de Neemias, ele rejeitaria o vento ao contrário. Aleluia. Poderia até virar e olhar, mas não perder a fé. Supondo, imagine Pedro pegando o exemplo de Neemias e nós pegando o exemplo também. Pedro firme na fé e andando sobre as águas, focando em Jesus. Aí vem o vento ao contrário. Pedro poderia olhar para o vento ao contrário, mas não poderia se distrair e perder a sua fé. Poderia pegar o exemplo de Neemias e olhar para o vento ao contrário. Vento ao contrário, você está tentando tirar minha distração, mas não vai tirar, porque eu prefiro a Jesus de Nazaré. Oh, você que está me oferecendo droga, é o meu passado, mas eu não vivo mais lá. As drogas até me levam a outra imaginação, mas eu prefiro sentir cantar. Mas eu prefiro sentir a gloriosa presença do Espírito Santo do Senhor. Olha a bandeja de Satanás. Você tem me tirado do foco, mas não vai conseguir, porque eu estou em uma grande obra, de maneira que eu não posso parar, de maneira que eu não posso descer, de maneira que eu não posso me desligar, de maneira que eu não posso sair desta obra. Aleluia. Oh, glória. Se o Senhor confiou algo na tua mão, ortoga a direita. Se o Senhor confiou algo na tua vida, faça a obra direito. Não permita que a distração lá fora tire o teu foco na obra do Senhor. Glória a Deus. Mas mantenha o teu foco convicto em Deus. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. Tentaram distrair a Neemias, mas não poderei descer, porque estou em uma grande obra. Aleluia. Não poderei descer. E por final das contas, Neemias e aquele exército Glória a Deus. conseguiram finalizar a reforma do muro de Jerusalém, de Judá. Aleluia. Aí que São Paulo também já ficaram furiosos mesmo, mas nada de lá fora conseguiu tirar a distração de Neemias. Glória a Deus. Sanbalate e Tobias já sendo conseguiram tirar o foco de Neemias. Por quê? Porque Neemias sabia da responsabilidade que ele estava carregando. Aleluia. Glória a Deus. Não desanima não, irmão. Se é Deus que está na direção, como já foi dito, ele garante a vitória. Aleluia. Oh, glória. Estamos de frente a uma campanha como exemplo por misericórdia do Senhor. Acha que o inimigo está satisfeito com isso? Que o Senhor tocou no coração do presbítero Sérgio Aleluia. de abrir essa campanha e que ele vai se levantar, se já não levantou, né, presbítero? Contra a vida dele, contra o pastor Almeida, juntamente com essa igreja, o pastor Pedro. Aleluia. Quando você coloca um propósito no seu coração, Aleluia. Glória a o Deus. inimigo se levanta, irmão. Se já não levantou, Aleluia. ele não fica satisfeito. Aleluia. Ainda mais nesses últimos dias, Aleluia. em que, como já dito, já estamos nos últimos dias. É como se fosse uma competição entre Deus e o diabo. Aleluia. Satanás já sabe qual é o final dele, para a despertação, para mim, para a igreja nesta noite. Aleluia. Ele já sabe qual é o fim dele, o inferno. Acabou isso daqui, a igreja foi arrebatada, passou a grande tribulação, o milênio. Aleluia. A igreja com Cristo e Satanás no inferno. Deus é Você fiel. acha que Satanás quer ficar lá com as suas legiões sozinho? Aleluia. Ele quer tentar carregar minha alma, irmãos. Ele quer tentar carregar a tua
mas não vigiar, ele vai conseguir. Como já está conseguindo levar muitas almas que aconteceram a sepultura sem Jesus. Para a tristeza do céu, quantas almas que Satanás já aceitou e carregou com ele, e ele vai carregar a tua também. É por isso que há necessidade de estarmos como Aleluia. as mulheres vigilantes. Oh, glória. Onde havia as 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Adiante. Aleluia. Havia 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes. Glória a Deus. Quando elas estavam ali na porta, vamos dizer, na área espiritual, na comparação, na porta da salvação, a porta estava fechada. Elas estavam lá esperando a porta se abrir, como a porta ainda é mais, talvez maior, no seu tamanho e dimensão da porta, mas representando a porta do céu. Então estava fechada. 5 loucas estavam com as lamparinas acesas, não é heresia, irmãos. Vou chegar nessa parte. Estavam com as lamparinas acesas, porém não tinha reserva. Se a lamparina se apagasse, não tinha reserva. Porém, esses 5 prudentes estavam com as lamparinas acesas também, e também estavam com reserva na botija. Estavam na porta da salvação. Aí vem o anúncio no versículo 6 de Mateus capítulo 25. Aí vem o esposo, sai ao seu encontro. Antes desse anúncio, estavam as 10 tosquenejando, ou seja, estavam as 10 dormindo. Aí ouviu-se esse clamor. Aí vem o esposo, sai ao seu encontro. Era apenas um anúncio. Não era a porta se abrindo, era um anúncio. Que no dia de hoje representa as pregações e muitos porta-voz de Deus, que é qual estamos anunciando o Evangelho, estamos dizendo: ei, conserta que Jesus está voltando, o arrebatamento será a qualquer momento. É o anúncio, o suor da última trombeta irá suar a qualquer instante. É o anúncio. Aleluia. Glória a Deus. Aqui, ó, o que acontece? As 5 loucas pedem um pouco da botija das 5 prudentes. E olha as palavras que elas pronunciam: dá-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas lamparinas se apagam. Não é se apagaram. Glória. Olha a língua portuguesa. As nossas lamparinas se apagaram. Aí quer dizer que estava apagada. Mas elas disseram: dá-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas lamparinas se apagam. Então estava um pouco acesa, mesmo com pouca claridade, mas estava acesa. Porém, não tinha reserva. Aleluia. Creio que o maior erro daquelas 5 loucas era de ter voltado para trás. As 5 prudentes disseram: ó, não é caso que falte a nós e falte a vós, mas antes volte no mercado e tenta comprar para vocês. Aleluia. Aí elas voltam e compram. Aí quando voltam da posição daquela porta, as 5 prudentes já não estão mais ali e a porta já está fechada. Abrindo e fechando parente. Creio, irmão, sugestão. Creio se caso as 5 loucas continuassem ali na porta da salvação, entre aspas, poderia haver uma salvação para elas, porque não tinha reserva, mas a lamparina estava acesa. Mesmo fraca, estava quase se apagando, mas estava acesa. Amém. Apocalipse capítulo 2 ou capítulo 3. Eis que eu conheço as tuas obras, mesmo com pouca força, guardar-te a minha palavra e não negar-te o meu nome. Mesmo com pouca força. Então o Senhor reverencia a nossa pouca força. Senhor, eu meditava na tua palavra, 2 capítulos, para mim, o certo é multiplicar para 4 capítulos, mas eu diminuí para um capítulo só. É como se Deus estivesse dizendo: você diminuiu. Não é muito bom isso, mas pelo menos não parou de meditar. Oh, glória. Aleluia. Ele reverencia a nossa pouca força. Aleluia. Senhor, eu orava às 2 horas da madrugada, de 2 até as 4. Agora eu oro de 11 horas até 11h30. Em vez de aumentar a minha oração, na
força. Aleluia. Não negaste a minha palavra, não abandonaste a minha palavra, guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Ele reverencia a pouca força. Aleluia. Mas o problema que vemos aqui é que, mesmo com a lamparina fraca, sem reserva, elas voltaram para trás. Aí que está o perigo, irmão, de estar anos e anos na igreja, e quando voltar mínimos minutos para Jesus voltar, a pessoa desanimar e sair da igreja. Ah, Jesus não voltou até agora, não vai voltar mais não. Aí você sai da igreja, imagina, Jesus volta. Ah, eu resisti de pecado há muito tempo. O pecado, o perigo, irmão, perdão, costumo dizer isso, não é em pecar. O perigo maior é o perigo também, amém, mas não é o perigo maior. O perigo maior não é este, de criar expectativa. Senhor, eu vou para a balada, aí depois eu volto. Não é o perigo maior, tem um perigo maior que esse. Senhor, eu estava nas drogas, vou voltar um pouquinho para passear no mundo, aí depois eu volto. É um perigo, mas não é um perigo maior. Qual é o perigo maior? O perigo maior é, se caso der tempo de criar a expectativa de pecar, tudo bem, mas o perigo é, e se não der tempo de criar a expectativa de voltar para Jesus novamente? Pode dar tempo de pecar, mas pode não dar tempo de se consertar. Aí que está o perigo. Aleluia. De dar tempo de voltar para o mundo, mas não dá tempo de voltar para Jesus. Este é o perigo maior. Aleluia. Glória a Deus. Fechando parênteses. Aleluia. A porta fechada. As 5 loucas. Abre-nos a porta. Abre-nos a porta. A Bíblia fala que Jesus deu uma resposta. Não dá detalhes se abriu a porta ou não abriu, mas diz que ele deu uma resposta: apartai-vos de mim, maldito, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Aleluia. E muitos irão receber e ouvir esta dura palavra. 30 anos de ministério, 20 anos de pastorado, aí chegar naquele grande dia: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Ah, mas eu era presbítero. Apartai-vos de mim, maldito. Ah, mas eu pregava a tua palavra. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, que eu não vos conheço. Mas Senhor, eu estava todos os dias na igreja, não faltava nenhuma consagração, não faltava nenhuma escola bíblica dominical, não faltava nenhum culto de ensino. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aleluia. Ter compromisso com a obra é bom, amém. Não faltar nenhum culto pontual, está em todas as consagrações, joia, amém. Orar pelas madrugadas, amém. Mas o negócio é quando está somente você e Deus. Ter 20 anos de ministério é bom, mas o negócio é ter uma vida de santidade mediante do Pai Celestial. Estar unido com os irmãos é bom, mas o negócio é não guardar no coração aonde os olhos humanos não enxergam. O negócio é ter uma vida diante de Deus, Aleluia. uma vida consagrada diante do Pai Celestial. Glória a Deus. Que essa venha ser a nossa maior prioridade, a nossa salvação. Deus. Neemias estava numa construção física. Essa campanha é uma construção espiritual. Aleluia. Neemias estava tampando a brecha do muro de Jerusalém. Nessa campanha, vamos fechar as brechas para Satanás não penetrar e fazer arruaça. Aleluia. Glória a Deus. No físico, Neemias estava trabalhando no muro. Nesta campanha, o Senhor quer trabalhar nos nossos corações, no nosso interior. Como será que está o tempo do Espírito Santo de Deus? Aleluia. Como
como será que está o templo do Espírito Santo? Porque demonstrar uma coisa aqui, irmão, oh glória. Rapaz, o irmão prega bem. A irmã, que voz bonita para louvar. Deus abençoe. Perdão. O irmão ora com autoridade, glória a Deus. O negócio é aqui, ó. Aqui na igreja, vivemos no meio de uma nova geração que muitos são assim, de pessoas que têm duas personalidades. Aqui na igreja, glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado. Mas em casa, é cada palavrão que o Espírito Santo tem que tampar os ouvidos. Aqui na igreja, a paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, minha irmã. Mas quando chega em casa, é como Saul com Davi. Está até batendo no ombro. Estou contigo, meu irmão. Mas está com a lança na mão todo para encravar. Como comparando Saul com Davi. Aqui pula, sapateia, roda em mistério. Mas em casa, toca um samba no vizinho. Já começa a sambar o pezinho. Já começa a dançar funk. Aqui na igreja, suando, de paletó, calça comprida, vestida até o pé que varre até a rua. Mas em casa o Espírito Santo tem que tampar os olhos para não olhar o tempo do Espírito Santo nu. Aqui com decência e ordem, mas em casa de shortinho apertadinho, não tirou a peça do Egito do guarda-roupa, está com aquele shortinho apertadinho, anda sem camisa. Irmão, finalizando, como costumo dizer, somos o templo do Espírito Santo, meus irmãos. E não é para ser um templo somente na igreja, não. Mas é para ser em casa também. Não é para demonstrar ser servo de Deus na igreja, não. Mas na escola que você estuda também. No trabalho que você trabalha também. Costumo dizer, crente que é crente em todo lugar que estiver. Servo de Deus que é servo de Deus, é servo de Deus em todo lugar que estiver. Cidadão do céu que é cidadão do céu, é cidadão do céu em todo lugar que estiver. Cristão que é cristão em todo lugar que estiver. Seja em casa, seja na igreja, seja na pracinha, seja no colégio, seja no trabalho, demonstra a tua verdadeira identidade de cristão em todo lugar que você estiver. Estamos rodeados de tamanha nuvem de testemunhas, como disse o apóstolo Paulo. Uns para nos elogiar, para admirar, homem de Deus, mulher de Deus, mas muitos para apontar, não é crente que nem na China. Se nós vigiando, irmão, sempre há alguém que nos aponta. Imagine se nós não vigiar. Aí que vão nos apontar mesmo. Inclusive vão nos envergonhar. Olha que vergonha, irmão. Passar na rua, soltar um palavrão e alguém ímpia, afastado da presença do Senhor, conhecer a minha vida, saber que eu sou cristão, ouvir algum palavrão, aí fala mais alto do que eu. Vigia, irmão. Já viu? Irmão sendo exaltado. Olha que vergonha, irmão. A pessoa todo dono de qualquer vestimenta, sem decência, sem ordem, na rua, em casa mesmo, onde estiver. Aí vem aquele irmão, aquela irmã. Aí parece que a pessoa está com a intenção de envergonhar. Aí fala bem mais alto. Vigia, irmão. Olha que vergonha, irmão. Venhamos fechar todas as brechas, pois somos o templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo que habita dentro de nós, apóstolo Paulo bem em cima das suas epístolas, ele tem ciúme de cada um de nós. E a palavra já diz Espírito Santo, ou seja, é um Espírito que ele é santo. Então, se ele é um Espírito que é qual é santo, sendo Espírito Santo, ele não habita em qualquer templo, ele não habita em qualquer lugar, ele não habita em um templo que é qual está de qualquer maneira. Se ele é o Espírito Santo, então o templo que ele quer habitar precisa de ser santo também.
Repetindo, venhamos fechar todas as brechas. Oh, glória. Venhamos fechar todas as fendas. Venhamos fechar toda a legalidade que apontamos para Satanás. E venhamos parar de dar legalidade para Satanás e dar legalidade para que o Espírito Santo venha trabalhar em nossas vidas. Essa glória. E assim agradecer a oportunidade em nome de Jesus.